As empresas, elas falam. Muitas vezes o empresário que não quer ouvir, mas as empresas elas falam, e elas falam através de números, elas falam através de estatísticas, de análise, de tendências, né? O óbvio precisa ser dito. O nosso cliente ele não tem a obrigação de saber sobre a especificidade do nosso ramo, né? Diante do mercado altamente competitivo, né? Se você demorar 2 ou 3 minutos a mais, a diferença de você perder um cliente ou ganhar um cliente está ali. Olá, sou Vicente Penter, estou aqui para mais um episódio do nosso podcast Valorização Imobiliária, o podcast que valoriza quem faz a diferença no mercado imobiliário. Estou aqui com o meu amigo Gustavo Justo, tudo bom, Gustavo? Tudo jóia, vamos para mais convidados especiais hoje. Esse é um baita episódio. Estamos gravando aqui direto de Florianópolis, essa cidade linda, maravilhosa que a gente tanto gosta, tanto admira e que não só para passear, mas tem um mercado imobiliário pujante aqui. E a gente veio conversar com duas pessoas importantíssimas, referências no mercado. E a gente vai começar fazendo um agradecimento aos nossos patrocinadores, a Loft, tem nossa parceira nos nossos negócios, no nosso podcast, tem a fiança para o nosso aluguel, financiamento, vai nos levar a mim e uma das nossas convidadas aqui para Houston agora, no mês de novembro. Agora vamos fazer uma viagem das empresas que foram graciadas com a categoria Titânio do Clube Loft, né? E agradecer o patrocínio e o apoio da Loft. Também fazer um agradecimento especial à Laís, né, que é a inteligência artificial do mercado imobiliário, que ajuda no atendimento das imobiliárias. Se quiser conhecer mais sobre a Laís, tem o site que é lais.ai.com.br. Não, desculpa, lais.ai mesmo. Isso, é esse aí. É isso aí. E tem muita informação sobre o uso da Laís. Os nossos parceiros utilizam a ferramenta com outro nome, né? Um nome especial, mas a gente vai conversar mais sobre isso depois. E também fazer o agradecimento à Curoli, que tem o software KSI, que se quiser conhecer mais sobre o CRM, RP, cobrança, sistema de vistoria, acessa lá programaimobiliaria.com.br e conheça mais sobre o KSI. E um apoio, nosso agradecimento ao nosso apoio da ABMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, associação da qual eu e o Gustavo somos diretores, sou diretor de tecnologia, o Gustavo também faz parte da diretoria e a gente troca muita experiência na ABMI, agradecer a esse apoio. Vamos lá, faz as honras aí, Gustavo, por favor. Então, grandes parceiros, obrigado pelo apoio. E vou apresentar para vocês hoje Leandro Ibagi e Manu Ibagi, diretores da Ibagi, pessoas que são referência no mercado, né? A gente escuta muito falar de vocês, muito bem, né? Então, o Leandro estava falando que ele é ex-presidente lá na OAB, participante de várias entidades, e hoje a Manu assumiu lá a bola da comissão de locações da OAB, Direito Imobiliário, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês, é uma honra. A gente está aqui em Floripa com pessoas tão importantes e relevantes nesse mercado. Gustavo, Vicente, muito obrigado também pela oportunidade, pelo convite, gentil convite. Será uma honra participar do programa de vocês, né? Aliás, eu gostaria já de início parabenizá-los por essa iniciativa. O mercado imobiliário sempre é muito carente, né, de informações, de informação de conteúdo, de informação relevante, né? E nos dar a oportunidade de falar um pouquinho da Ibagi sempre é um tema para nós muito caro, muito importante também. Legal. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, né? É uma honra estar aqui hoje. Ainda mais do lado do meu pai, do LI, como a gente vai ver que a gente fala bastante na empresa. Mas acho que a gente vai bater um papo bem legal. Maravilha. E nós vamos começar já fazendo uma pergunta, para ti, Leandro, que nós estávamos falando aqui nos bastidores, né, sobre a dificuldade que as imobiliárias que têm várias operações diferentes, né, a dificuldade que tem de foco, né, empresa que tem venda, tem locação, tem administração de condomínios, e eu falei ali tem um pouco de inveja branca aqui de olhar para a operação de vocês, uma operação tão forte, estruturada, mas com um foco em locação de imóveis, né? E isso, queria entender um pouco desse foco, se isso já está desde a estratégia do início do negócio, ou é uma questão de vocação, ou como é que se deu esse foco e que tipo de benefício vocês acreditam que tem por terem foco exclusivo na locação de imóveis?
Essa é uma pergunta bastante interessante e normalmente, né, o nosso ouvinte não consegue entender muito a lógica da resposta, né? Então, eu acho que seria interessante dar alguns passos para trás para chegar no modelo atual, né? As administradoras de imóveis no Brasil, elas nasceram dentro de escritórios de advocacia. Não foi o caso, diferente da Ibagi. A Ibagi foi fundada pelo meu pai em 15 de setembro de 1970. Acabamos de completar os 55 anos de atividade. Então, a advocacia puxou a administração de imóveis, né? E ao longo desses 55 anos, eu não vou negar, né, porque é altamente fácil de se localizar, que nós fizemos 2 incursões, né, pela área de vendas. Uma 2 meses antes do plano Collor, ou seja, onde o dinheiro sumiu do mercado, né? Você pensa, abriu a área de vendas na empresa, 2 meses depois vem um novo presidente e retira todo o recurso financeiro, né, de todo brasileiro. Então, foi uma experiência que realmente não surtiu os efeitos necessários. E alguns anos depois a gente voltou, né? Mas vamos tentar de novo, né? Aquela sede de servir melhor os nossos clientes, vamos tentar de novo. E nascemos dentro de uma outra atmosfera, enfim, mas no fundo entendemos aquilo que é o DNA da empresa, né? O DNA nasceu com gestão, nasceu com administração, nasceu com uma advocacia forte nessa área também. E nada como acharmos, e como achamos, né, um parceiro que cuide da área de vendas, com foco exclusivo na área de vendas, com dedicação exclusiva na área de vendas. A gente fala e sabe que o produto é o mesmo, é imóvel, é terreno, é casa, apartamento, é galpão, enfim, né? Mas a forma, a dinâmica, a metodologia, ela é muito diferente. A cabeça de um imobiliarista, administrador de imóveis, é diferente da cabeça de um imobiliarista vendedor, seja de terceiros ou seja de lançamento. Até na área de compra e venda também tem diferença de time. Se a gente olhar só para vendas de lançamento e venda de imóveis de terceiros, já tem uma diferença bastante grande, né? Exatamente. E, então, hoje vocês acham que, né, vocês têm a convicção, né, dessa vocação, que isso traz para vocês uma capacidade de até desenvolver mais o negócio de vocês por terem esse foco exclusivo dentro dessa área, é isso? Sim. A gente tem uma fala dentro da empresa, que na verdade é uma fala que é feita pelo meu avô, né? Que é no caso de que a gente não busca ser a maior, a gente busca ser a melhor. Então, quando a gente está buscando ser a melhor, a gente tem que prestar o melhor serviço. E estando focados exclusivamente na locação, a gente entende que a gente tem mais capacidade de estar... Porque, assim, a locação por si só, ela tem muitas frentes, né? O ciclo de um cliente dentro da imobiliária, né? A gente sempre fala que, na verdade, existem 3 ciclos. Porque existe um ciclo proprietário, existe um ciclo locatário e existe o ciclo imóvel, né? O imóvel, ele tá lá. E, assim, por mais que as pessoas associem muito uma imobiliária a imóveis, no fundo a gente é feito por pessoas. Então a gente tem que trabalhar atendendo pessoas, né? Então, assim, a partir do momento que a gente foca exclusivamente em locação, a gente tem mais capacidade de atender as pessoas, de ouvir a dor das pessoas e conseguir trazer melhores soluções. Acho que seria mais ou menos isso, assim. E hoje vocês administram uma carteira com milhares de imóveis impressionantes, mais de 16 mil imóveis. É uma das maiores do Brasil, sem dúvida, né? E a gente sabe do desafio que é administrar uma carteira tão grande, ela dando rentabilidade, mantendo um bom atendimento. E eu queria entender que indicadores que vocês acompanham, tanto na parte operacional, na parte comercial, que são de extrema importância, aqueles que realmente mudam o ponteiro, que vocês não abrem mão de ficar medindo para esse resultado numa carteira tão grande? Bom, na verdade, nós temos 36 indicadores, né? Nós conseguimos... Eu sempre tenho uma fala que é o seguinte: as empresas, elas falam, muitas vezes o empresário que não quer ouvir, mas as empresas, elas falam. E elas falam através de números, elas falam através de estatísticas, de análise, de tendências, né? Então, nós temos de cara 36, mas nós nos concentramos nos 5 maiores pilares, né? Que surgem a partir do planejamento estratégico que a empresa faz todos os anos em dezembro.
Foi-se o tempo que nós fazíamos planejamento para 10 anos, para 5 anos, né? Hoje não se faz mais isso, né? Hoje, que eu digo, há 8, 9 anos não se faz mais isso. Nós enxergamos os próximos 12 meses, criamos uma metodologia de atender esses próximos 12 meses com todos os nossos gestores, supervisores, gerentes, líderes, enfim, né? O nome não vem ao caso, mas com um time que abraça a causa e vamos lá. Discutimos as metas e em cima delas nós trilhamos os próximos 12 meses. Claro que de um planejamento desse tem várias estratégias que são adotadas, né? Desde criação de novas unidades, agências, a possibilidade ou não de aquisição de novas carteiras, né? Então, algumas coisas são meio que cláusulas perpétuas, né, do planejamento. Mas tudo muito baseado no que nós realizamos no ano anterior e quais são as mudanças que nós vamos introduzir na empresa para que a gente atinja novos resultados no ano vindouro. Né? Nós não conseguimos realizar um planejamento que nós... vamos fazer tudo como antes no quartel de Abrantes? Não. Cada ano... É uma mudança, uma revolução, é uma briga, né, Manu? Eu ia falar, quando ele fala que a gente discute as metas, é porque é uma discussão mesmo, assim, mas é gerente falando, não, mas esse número... Não, a gente vai nesse número, e aí a gente passa o ano todo, eles foram atingindo, chegando no planejamento estratégico do ano seguinte, viu como dava? Pô, mas foi suado, esse ano a gente vai mais tranquilo. Então, assim, é realmente um trabalho de muitas mãos, né? A gente reúne todos os nossos gerentes, supervisores numa sala, a gente fica imerso lá, e aí a gente realmente estuda o mercado, como foi no ano anterior. O pai vem sempre muito bem com as previsões, digamos assim, as expectativas, né, para o próximo ano, o que o mercado imobiliário está enxergando, como é que vai ser, e a gente acaba... no fim, a gente sempre chega num consenso. Tem um ou outro gerente que o consenso não é tão claro, mas a gente sempre chega num consenso. Alguns o conceito é um pouquinho mais a forceps, né? A gente deixa por último. Estrategicamente, né? Mas, assim, dentro desses 5, evidentemente, o volume da carteira, ou seja, nós precificamos onde que a gente quer chegar daqui a 12 meses, qual o nosso número, né? E para isso a gente dinamiza. Quanto que a gente tem que alugar por mês? Qual o valor, né? Quantidade e qualidade. Então, a gente analisa as metas por esses 2 aspectos, né? Volume de captação, porque você só consegue alugar se você tiver em estoque, né? Então, você tem que também ter metas claras, tanto na qualidade e na quantidade para captação. Revogação, né, é um item que nos preocupa muito, né? Nós, felizmente, temos um índice de revogação de carteira muito baixo, baixíssimo. 96% dos nossos clientes, quando terminam a jornada da locação, permanecem com os imóveis conosco. Excelente. Esses 4% aí é gente que efetivamente vai vender, vai ocupar, vai permutar. Nunca vai ser 100%, mas olha, claro, 96 é um número impressionante. É um número muito bom. Claro que a gente também perde para a concorrência, claro, né? Perde também para a iniciativa privada, no sentido, eu agora vou gerenciar meu próprio imóvel. Enfim, acontece, né? Tem outra fala que a gente sempre tem, né? A nossa empresa não é perfeita, como não existem empresas perfeitas, porque elas, como a Manuela falou, são feitas de pessoas, né? Mas o que é importante dentro desse cenário é você, como gerente, como líder, como diretor de uma empresa, é estar acompanhando eventuais equívocos que a tua empresa patrocinou, corrigindo para que isso não volte a acontecer e indenizando quando se faz necessária a indenização, óbvio, né? Não é fugir, usar aquela melodia do samba, né? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, né? Ou seja, não tem o que fazer, né? Nós temos empresas, né? Nós, vocês, empresas perenes, empresas que querem continuar no mercado, querem desenvolver-se, querem ampliar os seus negócios com seus clientes. E não existe forma de atuar que não seja com probidade, honestidade, prestação de contas, né? E assumir os equívocos que as pessoas produzem, porque nós também produzimos equívocos, nós somos humanos, né? E é por isso que vocês estão há 55 anos no mercado, tem 16 mil imóveis, porque vocês medem e assumem quando tem algum erro, porque as empresas realmente não são perfeitas. Nós estávamos conversando antes sobre a inquietude da Ibagi, né, das inovações, e lá em 2011 vocês internamente tiveram um insight de criar um aplicativo para vistorias, que depois passou a fazer parte do grupo Rede Vistorias, que hoje é grande. Conta um pouco mais dessa história, como é que surgiu essa demanda e foi uma faísca para o mercado
hoje, que é gigantesco de vistorias com aplicativos e inovações? Olha, como isso é um período mais antigo, eu vou furtar a palavra da Manu primeiramente, porque ela entrou um pouquinho depois dessa história, né? Mas, na verdade, isso está conectado aos principais pilares da empresa. Quando a gente fala em como que a Ibagi se estrutura, ela tem 2 pilares que nós não abrimos mão. O pilar da tecnologia e o pilar do relacionamento. Isso está no nosso DNA. Né? Nós não somos diretores que estão dentro de uma sala olhando só o número da empresa. Não, nós somos diretores que ouvimos os nossos clientes, conversamos com os nossos clientes, dialogamos com os nossos clientes, respondemos WhatsApp, e-mail, telefonema diariamente, né? Porque isso nos dá a nítida sensação que a gente está incerto dentro desse processo. Né? A gente não está lá numa bolha, olhando lá. Não, nós estamos lá, participando. Então, dentro do pilar da tecnologia, tudo que faz com que nós tenhamos uma qualidade de serviço diferenciada, nós investimos. Né? Nós fomos a segunda empresa em Santa Catarina, em 1983, a comprar um computador. Aliás, naquela época, para quem não sabe, né, um computador era o preço de um automóvel. Né? E do tamanho de um automóvel, quase. Né? Eu posso dizer que eu era o operador dele num sistema Prológica lá da vida, era um sistema 600, era um trombolho, né? Movido a disquetes. Né? Então, mas isso demonstra lá em 83, né, com 13 anos de vida da empresa, o que a gente queria para nós. Né? E isso é uma constante. Né? Esse tópico da vistoria, sim, foi um desenvolvimento, né, que depois veio a ser absorvido aí pelo Henrico, né, e sua equipe, mas era baseado na angústia, né, de já existir algum tipo de tecnologia, iPad, né, celular. Por que eu não faço uma vistoria mais ativa? Por que eu não consigo registrar algo melhor? Né? E assim foram em vários campos dentro da nossa estrutura, né, do parque da tecnologia. Mas aí, de novo, aquela dinâmica, né? A tecnologia resolve tudo? Não, ela te ajuda. Né? Mas quantos clientes das nossas carteiras e das de vocês que não querem ser tratado como a gente está tratando aqui? Tomando uma aguinha, tomando um café, discutindo, o meu aluguel, o que eu vou fazer daquilo? Qual a tua ideia com relação àquilo? Então, há também um segundo round, que é o relacionamento, que uma não pode ofuscar a outra. Uma tem que andar em harmonia com a outra. Né? Quantos clientes nossos de vocês já ligaram? Ô Vicente, gentileza, não me manda o e-mail. Eu não quero ler o e-mail. Me liga. Me diz o que está acontecendo com o meu imóvel. Me fala. O que tu precisa? Né? Ou o próprio WhatsApp. Né? E nós temos o outro cliente que é o contrário. Cara, não me incomoda não. Me manda um WhatsApp, tu quer, eu respondo no meu tempo. Então, ter essa sintonia com o cliente, que continua sendo um grande desafio nas nossas estruturas, mas está ligado aos 2 parques, tecnologia e relacionamento. E é um desafio muito grande, porque as pessoas, né, essa questão do WhatsApp, que a gente está falando, assim, as pessoas estão acostumadas hoje nas suas vidas pessoais a se comunicarem assim, estão começando a, né, sendo a principal forma de comunicação com as empresas, e nem todas as empresas, nem todas as pessoas, seja os nossos colaboradores ou o próprio cliente, vão conseguir ter uma comunicação extremamente clara, assertiva e resolutiva, porque nós estamos falando de problemas, às vezes, que são problemas importantes. Às vezes, mandar um WhatsApp, mandar uma conversa simples, pode gerar ruído, pode gerar problema de comunicação, e às vezes uma boa conversa, ou melhor ainda, um cafezinho, olho no olho, resolve problemas que poderiam ser resolvidos na origem, né? Sim, isso acho que é um ponto que a gente tem batido muito na tecla dentro da Ibagi, que é o fato da comunicação clara, né? E o nosso ramo é um ramo muito específico, então o óbvio precisa ser dito. O nosso cliente, ele não tem a obrigação de saber sobre a especificidade do nosso ramo, né? Então, assim, um cliente, por exemplo, que está desocupando um imóvel, ele precisa entender como é que funciona uma desocupação. O setor de desocupação, ele não pode presumir que o cliente já sabe que ele tem que entregar no mesmo estado em que ele pegou o imóvel. Ele não pode, nenhum dos nossos setores, na verdade, pode presumir que o cliente já saiba, né? E uma comunicação clara, ela
torna totalmente diferente o diálogo, torna totalmente diferente o rumo, né, enfim, de uma locação ou de uma desocupação. Então, assim, ultimamente a gente tem falado muito isso nas nossas reuniões, seja a nível gerencial ou mesmo operacional, na ponta mesmo. Gente, vocês precisam fazer com que o cliente, ele entenda vocês, né? Façam com que vocês sejam compreendidos. Existem diversas maneiras de eu falar para vocês que essa parede não é branca. Eu posso falar que ela é marrom, eu posso falar que ela... Sabe? Então, assim, isso faz muita diferença na nossa estrutura. E a gente tem percebido que, bem como você falou, às vezes enviar uma mensagem, a maneira como eu digito a mensagem, eu enviei do tipo assim, e aí, Vicente, tudo bem? O que vai fazer mais tarde? Eu enviei isso. Você leu assim, nossa, o que ela tá me cobrando? Como assim? O que ela... Sabe? A interpretação hoje em dia faz totalmente a diferença. Então, é um ponto... E é um ponto delicado, porque da mesma forma como a gente não sabe exatamente como o cliente quer ser... atingido, enfim, como que ele quer receber a mensagem, a gente precisa comunicar, a gente precisa continuar comunicando, né? Então, por via das dúvidas, tem WhatsApp, tem e-mail, tem telefone, a gente tem 8 agências físicas, né? Então, assim, na Grande Florianópolis, dá para chegar na Ibagi. Mas em todas essas frentes a gente escuta bastante aqui, nada como o arroz com feijão bem feito em primeiro lugar. Depois a gente vai evoluindo. Então, a comunicação é uma delas, né? Esse cuidado especial com o cliente para evitar ruídos que depois viram uma montanha que não tinha nem a necessidade. Mas é importante essa olhar de vocês também de estar presente lá na frente no balcão, conversando, atendendo quem for. Isso faz a diferença. E tu fala assim, né, em Florianópolis, a Grande Florianópolis, e é um mercado que a gente olha um pouco distante, nós estamos aí a 400 quilômetros de distância, mas a Pode gente... continuar por lá. Tá ótimo. Nós viemos passar, eu venho bastante à Praia do Rosa, que é aqui do lado, me Garopaba, contento com isso, Garopaba, exatamente. Nós administramos também Garopaba. Olha aí, então. Tá bom, maravilha. Então, mas é um mercado que a gente olha a alguma distância, a gente admira muito pelas características, pela pujança, pela força do mercado, né? No mercado de compra e venda, na incorporação, e no mercado de locação é impressionante, são impressionantes os números, né? E a gente sabe que é um mercado muito competitivo, né? Então, se a gente olhar sob o ponto de vista do locatário, quem está buscando imóvel, a gente tem todo o mercado normal das pessoas que vivem aqui, enfim, que precisam se morar e mudar. Vocês têm um mercado muito grande de pessoas vindo para a cidade, imagino que seja, né, constantemente atendendo clientes de fora que estão vindo para cá para se mudar. Tem toda a... Muito de alguma gaúcho forma, vindo muito pra gaúcho fora. vindo, é verdade. A migração Incomodar grande. um pouco, né? E também tem alguma interferência também da locação de temporada, então assim, né, como o imóvel que às vezes está para locação, ele pode ser... Então é um mercado que a gente já sabe que isso tem uma demanda bastante grande. Só que para entender um pouco melhor a outra ponta, que é a ponta da oferta, né, que ou seja, os proprietários de imóveis. Qual é o perfil do proprietário de imóvel hoje que atua, que investe na cidade de Florianópolis, na Grande Florianópolis? Ele prioritariamente são pessoas daqui, que sempre investiram aqui, ou já tem muita gente de fora que faz seus investimentos em locação, em propriedades para locação dentro do mercado imobiliário de Floripa? Bom, nós temos toda a gama de cliente. É um alfabeto, de A a Z, né? Tudo que você falou é a expressão da verdade. O nosso estado de Santa Catarina, não só a Grande Florianópolis, né, desenvolveu-se, de acordo com o último censo, né, muito acima, né, do índice nacional. O índice nacional de crescimento foi 0,52. Nós temos cidades que cresceram 4%, ou seja, 8 vezes a média nacional. A própria Florianópolis cresceu 4 vezes a média nacional, São José 4,5%. Né? Então, quer dizer, você está falando realmente uma grande verdade, né, diagnosticada pelo censo, mostrando, né, o desenvolvimento humano, né, de pessoas que vêm para cá em busca de qualidade de vida, vêm para cá buscando segurança. Você usou a expressão, tem muito gaúcho vindo para cá. Sempre teve. Eu trabalho na empresa desde 1980, né? Comecei com uns 12 anos lá. Então, o gaúcho sempre veio, né? Só que hoje não é só o gaúcho que vem, é o paulista, é o paranaense, é o paraense, é o baiano, é o mineiro, é o carioca, né? Porque vem buscar a qualidade de vida, vem buscar oportunidades, né? Nós temos
para muitos, o que é revelado como o Vale do Silício brasileiro aqui. Nós temos um parque tecnológico muito intenso, demandando muita mão de obra e com pouca capacidade de arregimentar mão de obra, né? Então, você tem aí universidades, né, não só a federal, mas as estaduais que surgiram. Então, para atender toda essa quantidade de clientes locatários, você, de fato, tem que ter um parque de proprietários, né, compatível. Né? Então, de fato, nós temos clientes de outros estados, nós temos clientes de outros países, né, que investem, né, aqui na região e que transformam seus imóveis, né, em moradia digna às pessoas que vão dela necessitar. Nós estamos há uns 2 ou 3 anos com uma oferta e demanda muito equilibrada, mas com mais calor na demanda do que na oferta. Não à toa que nos últimos 3 anos nós tivemos um deslocamento do preço, né, na grande Florianópolis, da ordem de quase 60%. Né? Então, isso acontece derivado de que fenômeno? Você tem uma procura muito elevada e você tem uma oferta, não vou dizer insuficiente, porque não, existe oferta. E não cresce na mesma proporção. Mas não cresce na mesma proporção. Então, quando você tem esse desajuste para um lado ou para o outro, você tem mudança no preço. Maravilha. E é um desafio bastante grande a gente conseguir equacionar essa questão da falta de imóveis para oferta, para locação. É um fenômeno em todos os mercados, nacionalmente, a gente conversa entre imobiliários, a gente vê isso acontecendo. E imagino num mercado pujante e superaquecido como é o de Floripa. E eu queria fazer uma pergunta para ti agora, Leandro. Que o Gustavo falou no início, eu admiro muito o papel dos empresários que tomam a frente de pautas que não são próprias, únicas e exclusivamente das suas empresas, mas elas são de um setor como um todo. É importantíssimo a gente ter pessoas que são especialistas, conhecedores no setor, que estão trabalhando junto aos entes públicos em relação à regulamentação, legislação, por conhecerem o segmento e para conseguir melhorar o segmento, ou às vezes trabalhar para que não atrapalhem o segmento, né? E eu sei que a tua atuação dentro, através da OAB, a CBSSI, por tanto tempo, já teve uma série de pautas aí que tu acabou se envolvendo de alguma forma, e até fazer, né, publicamente um agradecimento em nome do mercado imobiliário por toda essa atuação que é super importante. Às vezes eu sei que deve dar trabalho, tanto não é à toa que tu acabou saindo de algumas dessas frentes, mas que são importantes para o segmento como um todo. E dessas pautas onde tu participasse, tem alguma que tu acha que foi mais importante, que o teu envolvimento foi maior, ou que o resultado para o setor foi importante, olhando para trás, né? E talvez também olhando para frente, tem alguma coisa que a gente tem que estar atento sobre o que pode estar acontecendo no mercado imobiliário que a gente tem que acompanhar? Bom, primeiramente a palavra é gratidão, né? Gratidão por revelares esse fato e gratidão pela sua manifestação. De fato, né, foram praticamente um quarto de século aí dedicado ao mercado imobiliário nacional, né, onde muitas vezes eu perdi a oportunidade de ver a minha filha com 5 anos, com 4 anos, porque passava 2, 3 dias por semana em Brasília, né, largando a empresa, largando os colaboradores, clientes, a própria família, como destaquei em primeiro ponto. E nós tivemos, sim, com um grupo, né, muito coeso, né, alguns avanços e algumas modificações e algumas correções muito importantes, né? Eu vou destacar aqui pelo menos umas 4, para não ficar muito extensa a pauta, mas eu acho que são 4 marcos fundamentais. Primeiro, era uma necessidade de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça ser um pouquinho mais entendida à luz da verdade. Tem uma súmula 214 que sempre disse que nenhum fiador é responsável por obrigações resultantes de aditamento ao qual não tenha anuído. É um exemplo simples. O locador e o locatário convularam um novo valor de aluguel. Se o fiador não participou daquilo, ele não deve ser responsável por aquilo, né? Isso tem regras civis, inclusive, do Código nesse sentido. Transação, moratória, enfim, concluem-se pela extinção da responsabilidade do fiador. Só que num determinado momento,
o STJ começou a dar uma interpretação elástica a esse conceito da súmula, ao ponto de interpretar que um contrato firmado entre A e B, afiançado por C, o contrato inicial era de 12 meses ou de 30 meses, o fiador estava autoexonerado, repita, autoexonerado após o término daquele período inicial, né? Em desconformidade ao artigo 39 da lei, em desconformidade às cláusulas contratuais que diziam, olha, o fiador continua fiador até que entregue a chave ou até que busque, na época, a sua exoneração ou buscasse uma notificação para romper aquele liame, né? Então nós tivemos ali um trabalho hercúleo, né, com uma equipe, no sentido de sustentar isso, né, no STJ, de mostrar exemplos, o quanto era perigoso a interpretação elástica naquele sentido, e de mostrar que qualquer fiador, quando terminado o contrato, tinha caminhos jurídicos para poder buscar a sua alforria. Uma segunda nuvem, né, muito preocupante ao setor, né, principalmente à época, né, era que nós tínhamos 83%, 84% das garantias locatícias no Brasil garantidas por fiadores. Hoje o cenário é bem diferente. Eu diria que as garantias onerosas já formam, na maioria das carteiras, um grupo majoritário, né? Mas na época não, né? E aí começou-se a discutir, olha, mas o bem do fiador pode ser penhorado de acordo com o artigo 3º da Lei 8.009, que está lá no artigo tal da lei. Quer dizer, daqui a pouco começamos a discutir esse tema, né? E a preocupação era muito grande. Não que nós tenhamos interesse em constritar, de levar a leilão qualquer bem de qualquer fiador, mas à medida em que não se permitisse e que o Supremo não tivesse essa interpretação de que a locação é também a conquista da moradia, né, digna às pessoas, você ia ter uma dificuldade. Você tinha que exigir um segundo fiador para, aliás, um fiador que tivesse pelo menos 2 imóveis, né, que pudesse suprir. Então você ia começar a, de novo, margear bastante, né, e dificultar muito o acesso à moradia. Felizmente, foi uma batalha também vencida. Depois, mais recentemente, discutiu-se, mas então o fiador ele pode ter o seu bem constritado diante de uma locação residencial, porque aquela locação está oferecendo moradia digna a um cidadão brasileiro. A premissa é essa? Então o fiador, quando demandado em ação executiva derivada de locação comercial, aí não pode. Né? Que não tinha a ver com moradia. Não tinha a ver com moradia. Né? Nós vamos para outro problema. Só mudou. Então, foram matérias, de fato, que nós atuamos no sentido de preparar textos, preparar memoriais, preparar elementos mercadológicos, né? Porque é fundamental. Você tem, numa argumentação, você tem que elencar tudo aquilo que se reveste de algo importante para ser decidido por um magistrado, para ser decidido por um ministro, né? Então, aspectos mercadológicos foram apresentados aos senhores ministros para eles poderem analisar. E nesse intervalo de tempo, né, entre 2006 e 2009, nós ficamos 3 anos em Brasília buscando uma reformulação contundente da lei do inquilinato, né, que resultou na Lei 12.112, que melhorou substancialmente as oportunidades de liminares para a retomada do imóvel, criou a possibilidade de uma locação sem garantia recepcionar uma liminar em caso de inadimplência do locatário, né? Que também, confio, tenha sido aí um trabalho, repito, de grupo, né? Que tenha, de fato, produzido muitos êxitos aí a todos, né, usuários, né, locadores, locatários, né, administradores, imobiliários, advogados, né, porque reequilibrou, né, as regras do jogo passados aí quase 18 anos entre a Lei 8241 de 91 até a reforma de 2009. Mas agora precisamos reformar de novo. Mas aí já temos outros amigos lá que estão, né, perfilando fileiras para que isso venha a acontecer. Legal. Não, parabéns por todo esse empenho. E tu falou grupo, mas te ver aqui falando na nossa frente, assim, tu brilha o olho falando disso, ver que tu fez com carinho, com vontade mesmo de melhorar o mercado. Muito legal. Manu, a gente sabe que as operações imobiliárias é fundamental a escolha das garantias. Então, hoje no mercado, a gente, como o Leandro comentou agora, vem perdendo força, alguns tipos de garantia, e queria entender quais que vocês mais estão usando. Por exemplo, o fiador ainda tem relevância no mercado daqui? Não tem?
tá muito mais para garantias onerosas. Conta um pouco como é que está funcionando o mercado aqui da região. Bom, o fiador ele ainda tem força, né? Muito pelo que o pai acabou de comentar, né? As decisões, elas reforçam realmente que existe a possibilidade de penhora do bem. Então, aquela garantia é uma garantia forte também. Mas a gente vê uma mudança de comportamento já há uns 5 anos, mais ou menos, que as garantias onerosas, elas entraram muito forte no mercado. E elas cresceram, ganharam volume dentro da Ibagi, por exemplo, mas a gente vê isso no mercado como um todo. Então, a Loft, né, como garantia onerosa, os seguros fianças também, garantia Invest, que é um produto da Loft também, né, que é uma espécie, não é uma cessão fiduciária, mas é algo que havia sido previsto lá na reforma da lei, quando eles fizeram a mudança em 2009. Então, assim, a gente vê que esse tipo de modalidade, ele cresce muito à medida em que o locatário, ele não precisa, né, pedir realmente para alguém ser o seu fiador. Então, não tem aquela espécie de um certo constrangimento até, né? De, poxa, fica lá de fiador para mim, garante a locação para mim. E para o proprietário, por sua vez, existe também uma segurança, porque essas garantias são garantias que já se demonstraram, né, confiáveis ao longo dos últimos anos. Então, dentro da Ibagi, sim, a gente trabalha, né, reforçando com seguro fiança, com garantia onerosa Loft, com garantia Invest, com fiador, caução hipotecária, título de capitalização. Então, a gente oferece os mais diversos serviços de garantia para o locatário para que realmente se encaixe ao perfil, né, daquele cliente, daquele inquilino. Então, acho que sim, a gente viu um crescimento bem grande. E é uma evolução do mercado, né? Quando a gente dá a opção pro locatário, né? Que às vezes não tem um fiador, ou, enfim, traz segurança pro negócio, agiliza o processo de aprovação. Então, realmente foi uma transformação. Se a gente pegar hoje como é o nosso dia a dia, né? E o quanto tempo a gente investia antes em aprovação de crédito, enfim, enquanto hoje... E a gente está falando até quando ele vai aprovar com o fiador, a gente tem hoje ferramentas que nos ajudam a fazer uma análise de crédito do próprio fiador e do próprio locatário, que nos trazem score, que nos dão ajudam a tomar uma decisão mais baseada em dados, como a gente vinha falando, e mais assertiva, né? E também não nos escapa a percepção que não existe garantia absoluta, né? Perfeita, né? Não existe, né? Vamos pegar aqui uma caução de um bem imóvel, fazer uma hipoteca para garantir aquela locação. Ok, é uma garantia real, importante, né? Mas num eventual concurso de credores, o teu locador vai ficar para trás do trabalhista, do previdenciário, do tributário, né? Então, quer dizer, para cada uma delas, né, a gente tenta fazer com que primeira regra, fazer com que a locação aconteça. Então, o locatário, o pretendente à locação naquele momento, ele tem que se sentir confortável com a gama de oportunidades que você dá. Né? Tem pessoas que, eu não quero pagar isso, não quero pagar título, não quero pagar fiança, fiador, meu pai pode ser meu fiador? Bom, dependendo da condição do pai, pode alugar ou até a carteira toda, né? Dependendo do pai que for. Então, a gente tenta primeiro adequar esse fato, né? E segundo, né, principalmente ter um diálogo com os nossos clientes, proprietários, né, que por mais que você escolha a melhor garantia para aquela locação ter vida, as garantias elas também são limitadas em alguns aspectos, né? Você tem às vezes situações de danos de imóveis que não são cobertos, você tem uma série de dinâmicas ali que tem que ficar claro, né? Até onde cada uma dessas responsabilidades serão efetivamente adimplidas, né? A gente volta na importância da comunicação que a gente estava falando antes, né? Deixar claro para o locador, locatário, direitos e deveres de parte a parte, né? E pensando que vocês estão há 55 anos no mercado de Florianópolis, né? A gente vê que a Ibagi tem uma conexão muito forte com a cidade. A gente chega, vocês estão no aeroporto, para onde a gente olha, a gente vê Ibagi. A gente sabe que vocês participam, criam muitos eventos, ações sociais, participam de clube de futebol, valorizam a cultura da região, né? O quanto isso é importante, esse envolvimento com a comunidade, diretamente com a comunidade, para esse reforço de marca? Vou começar aí de... eu acho assim, a gente é daqui, né? A Ibagi nasceu na Rua Santos Saraiva, que é onde é a nossa matriz, no Estreito, e a gente realmente tem muito orgulho de pertencer à cidade e ver como a cidade nos acolheu ao longo dos últimos 55 anos, né? Foi fundada pelo meu avô, meu pai entrou com 12 anos no negócio, e depois minha tia, depois eu, meu irmão, enfim. Então, assim, nós somos
uma empresa familiar, né? Muito operacional, então muito profissional. A gente sempre fala isso, que a gente separa muito bem, né? Eu brinco que eu sou a filha do Leandro, mas lá dentro da empresa, né? O que mais toma sempre é quem toma mais puxão de orelha tem que ser eu, né? Porque é óbvio, tem que ser assim. E a gente mantém essa cultura e esses valores desde o nascimento, desde a fundação. Então, a gente tem uma tradição, e esse é justamente, né, o mote da nossa campanha, a tradição de ser daqui, a tradição de estar conectado à cidade, estar conectado aos valores da cidade. E aí, a gente busca um marketing institucional muito forte para realmente demonstrar isso. O último exemplo que a gente teve foi a nossa corrida, né? E a nossa corrida, ela é um projeto que surgiu do meu irmão, do Vitor. Então, ele ficou 2 meses, pedindo, vamos fazer uma corrida, vamos fazer 55 anos. Vitor, o que uma corrida tem a ver com uma administradora de imóveis, com uma imobiliária? Eu falei para ele, eu amo corrida, eu amo correr, eu corro, mas o que tem a ver? Não, tem a ver, porque tem a ver com a cidade, tem a ver com qualidade de vida. E, cara, a partir do momento que a gente começou a digerir e entender, tem tudo a ver. Por quê? Poxa, a gente é uma imobiliária. A gente apresenta as pessoas aos lares delas, né? Dentro do lar, a gente quer que eles tenham qualidade de vida. A nossa cidade, ela respira qualidade de vida, né? Muitas pessoas vêm para cá para buscar justamente a qualidade de vida. Então, aí já tem um ponto. Saúde. Poxa, saúde tem tudo a ver, né? A imobiliária, ela tem uma função social muito forte, muito grande, de não só alugar imóveis, mas no crescimento e desenvolvimento de bairros, né? Poxa, esse bairro aqui está precisando de uma farmácia. Proprietário, vamos alugar seu imóvel para uma farmácia? Está precisando. Então, assim, a gente participa do desenvolvimento social da cidade. Quando a gente percebeu essa sinergia, a gente viu que, poxa, faz sentido ter uma corrida, né? Faz sentido ter a corrida da Ibagi. E que foi um evento que a gente realizou agora no mês de setembro, no dia 13 de setembro. Dia 15 a gente comemorou 55 anos. Um evento super democrático, né? A gente teve caminhada de 3 quilômetros, então meus avós, minha mãe participaram da caminhada de 3 quilômetros, corrida de 5 quilômetros. Meu pai participou da corrida de 5 quilômetros, né? E corrida de 10 quilômetros, eu participei dessa. Corridinha Kids, então, um evento para todas as idades. Um evento que tinha a ver com a cidade. Então, passamos embaixo da ponte, nosso cartão postal. Uma ponte linda, vermelha, né? Demonstrando realmente o peso, o tamanho, a representatividade da Ibagi na cidade, né? E, além disso, a gente fez um show também com o Quinteto, que é uma banda local. Hoje eles estão atuando em nível nacional, mas eles são nascidos aqui. Então, a gente tenta sempre fazer essa ligação com a nossa cidade, né? A gente fala Florianópolis, mas é grande Florianópolis. Então, Palhoça, Biguaçu, São José, Florianópolis. A gente atende também Governador, enfim, bairros, cidades um pouco mais distantes, mas que fazem parte da grande Florianópolis. E a gente entende que a Ibagi, ela nasceu, sobrevive e vai continuar realmente respirando esse espírito de ser daqui, né? Ser uma empresa manezinha, ser uma empresa local. E dentro de uma dinâmica de gratidão, né? Porque essas participações sociais, elas são uma forma de dizer muito obrigado ao cliente que confia nos nossos trabalhos, né? Ter uma empresa responsável socialmente para nós é uma obrigação, né? Participar, né, dos eventos em benefício do hospital tal, da APA e tal, da creche tal, são todas atividades absolutamente necessárias e das quais você não consegue, né, sair. Não vou participar. Não, são devolutivas da empresa para a comunidade que está fazendo parte. Né? Uma retribuição. Parabéns pela iniciativa, eu acho que é excelente. E isso reflete também, eu imagino, para dentro de casa, né, para o nosso time, né? E aí vocês têm o reconhecimento do Great Place to Work, né? E que é também super legal o reconhecimento, mas eu acho que o reconhecimento ele é mais um reflexo do que acontece dentro de casa do que uma consequência, né? Ele tem
manifestar para fora o que acontece ali dentro. Então, assim, eu sei que para chegar nesse reconhecimento, tem uma série de demandas, exigências, assim, mas que eu queria entender de vocês assim, o quanto isso é estratégico de vocês, o quanto isso acabou sendo natural, e se vocês entendem que isso reflete o dia a dia, as pessoas que estão lá dentro realmente acham que a Ibagi é um great place to work mesmo, se isso é como vocês veem o dia a dia da empresa. É legal, essa tua pergunta dá uma oportunidade muito ampla para nós, para mais uma vez, né, colocarmos isso. Nós temos alguns prêmios que a Ibagi vem colecionando ao longo dos anos, né? Um deles aí que nos enche de satisfação é sermos a imobiliária mais reconhecida na Grande Florianópolis, né? Recebemos esse prêmio com muita alegria, né? Porque é uma visualização externa, né, dos nossos clientes e da comunidade que a gente busca servir, como alguém que tem uma referência. Olha, pensou em imóvel, pensou na Ibagi, né? Mas eu não posso negar, até porque é o nosso discurso interno, né, que o que mais, de fato, nos enche de orgulho em termos de ser diretores de uma empresa é contar com hoje mais de 260 colaboradores, que é o nosso quadro, né, e encontrarmos aí pelo 8º ano seguido, né, essa chancela, que não foi uma chancela que nós procuramos, vamos criar estratégias para que a gente seja reconhecido. Não, basicamente, ele é o que nós realizamos no nosso dia a dia, né? Quando meu pai, com 82 anos, vai na empresa de segunda a quarta, todas as semanas, ele não é o pai do Leandro, ele não é o avô da Manuela, ele é o paizão de 260 colaboradores. Né? Ele é o paizão de 260, né? Mas dentro de uma atmosfera familiar e profissional. Né? Quando a Manuela fala, eu sou cobrada, não, eu vou além, eu me cobro todos os dias. Então, o que eu brinco com eles é assim, se eu me cobro, por que eu não vou te cobrar? Né? Se eu não tenho pudores em me cobrar daquilo que eu estou fazendo, ou daquilo que eventualmente eu errei, ou daquilo que eu preciso melhorar, por que eu não vou exigir de ti uma performance melhor? Né? Então, parte desse princípio. Então, ter hoje nós falamos, são os Ibagis. Né? Não é Ibagis, Adi, Leandro, Manuela, não, é os Ibagis 262, 263, né? Porque não só pelo fato de estarem usando uma camisa com o nosso nome, mas porque eles estão usando essa marca dentro do coração e da mente deles, né? E isso é muito legal, né? O sentimento de pertencimento, sim, né? A gente tenta realmente reforçar isso do pertencimento, porque um colaborador que sai de casa disposto a trabalhar, poxa, eu trabalho na melhor imobiliária do Brasil para se trabalhar. No último ano a gente foi eleito, né, melhor imobiliário para se trabalhar no Brasil. Isso faz com que chegue ao teu cliente também, né? Porque, poxa, se eu trabalho numa imobiliária que eu gosto de trabalhar aqui, eu vou mostrar para o meu cliente. Muitas vezes uma reclamação, poxa, você está falando da empresa que eu trabalho, né? Não é assim aqui dentro. Pode ser que a gente tenha errado aqui, então vamos consertar. Então, esse sentimento de pertencimento, eu acho que é um dos grandes motivos que a gente é grato dentro da Ibagi, né? Bem como o pai falou, assim, em que pese as premiações que a gente reconhece e a gente, admira muito, né, por ter conquistado, o que a gente mais se orgulha é o GPTW, a gente ter realmente um RH cuidadoso com pessoas, um RH muito ligado à direção. Então, a gente gosta de entender a dor daquele nosso colaborador, está passando por algum momento. Os 260, meu avô sabe o nome dos 260, ele sabe da história daquela pessoa, né? Ele sabe o que levou aquela pessoa a trabalhar na Ibagi. E, poxa, eu acho que não tem algo mais gratificante do que numa entrevista de trabalho a gente escutar de um possível, né, colaborador. Nossa, eu sempre quis trabalhar na Ibagi. Porque eu sempre ouvi, esses tempos a gente entrevistou, eu e o pai juntos entrevistamos uma colaboradora, que hoje é a nossa colaboradora, e ela falou, poxa, eu sempre vi todo mundo com tanta vontade de vir trabalhar na Ibagi, eu também queria saber como é que é, eu quero entender como é que é aqui dentro, sabe? Fantástico. Então, eu acho que isso é um espírito que a gente consegue manter, isso está muito atrelado à cultura, valores, né? A gente conseguir trazer desde a direção até a ponta, do gerente ao servente, como a gente sempre fala lá dentro. Não, legal, isso aí e não é fácil
conquistar um título desse, ainda mais 8 anos consecutivos. Não é somente ter a cultura ou fazer ações sociais, tem muito trabalho envolvido ali, né? Muita mão na massa do time, da diretoria. Também o time sozinho, sem vir de cima, também não acontece, tem que todo mundo abraçar. Parabéns. Quero aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores, a Loft, com soluções completas de fiança, financiamento imobiliário, agradecer a Laís, a inteligência artificial do mercado imobiliário, ao Coroli, sistema de um ERP imobiliário também, que é nosso parceiro já desde a primeira temporada, e a ABMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, nossa fonte de inspiração por muito tempo, nossa apoiadora. Então, obrigado aos patrocinadores. Toca lá. Vamos lá. E Leandro, assim, com tantos grandes players que a gente tem no mercado imobiliário, os tradicionais e os digitais, os entrantes, as plataformas, enfim. A gente sabe que o mercado mudou bastante em função dessa entrada, mas isso aumenta a exigência do mercado e a exigência interna, né? Como tu mesmo falou, te cobrando, de melhorar o teu negócio, né? Então, como é que vocês conseguem se manter tão grandes e crescer, né, nesse ambiente com concorrências de empresas tradicionais vindo para cá, comprando carteiras, enfim, e também plataformas que tem no mercado, né? O quanto isso também inspira vocês também a evoluírem como negócio. É exatamente isso, né? Nós sempre entendemos a concorrência como algo salutar, porque ela te oportuniza você se desenvolver mais rapidamente, né? Então, a vinda, seja das empresas digitais, como a migração de empresas tradicionais do Rio Grande do Sul, né? Quando a gente comentou há pouco, olha, nosso estado cresceu 4 vezes a média nacional, algumas cidades no entorno de Florianópolis 8 vezes. Quer dizer, também veio migração de empresas concorrer conosco aqui, que são empresas tradicionais em suas regiões. Então, primeira regra, respeitar a todos os concorrentes, né? E segundo, desenvolver o nosso trabalho, né? E nos reinventar também diariamente, né? Tem uma frase que eu sempre uso lá: nós não administramos imóveis na Ibagi hoje como fazíamos até ontem e nem vamos administrar amanhã como estamos realizando hoje. Né? Nós precisamos estar sempre num processo de evolução, sempre muito antenado na necessidade dos nossos clientes, tentando entender a lógica antes dela vir a acontecer. Trabalhar em cima das tendências, né? Que é o que a gente fala muito lá dentro da empresa, né? E nos preparar dentro de conceitos muito, muito práticos, né? Tem 3 celulares aqui, o meu está ringando no folder 3 vezes já. Mas assim, eu costumo brincar lá dentro da empresa. Nós estamos vivendo, aí não é questão de locador, locatário, colaborador, né? Nós estamos vivendo num mundo de muita euforia e de muita necessidade de resultados, né? Então, eu costumo, às vezes, brincar lá. O camarada nem mandou o WhatsApp e já está agoniado que você não respondeu. Ele não deu o send ainda, né? Ele não deu enviar ainda, né? Mas ele já está reclamando lá, pô, mas não fui atendido, né? Então, tudo isso faz parte de uma preparação que você tem que construir no teu time, né? Aí os axiomas populares ajudam, né? Bebe água limpa quem chega cedo, né? Então, diante do mercado altamente competitivo, né? Diante do mercado em que algumas características do passado já não são reinantes hoje, né? Como a ausência da exclusividade, que era algo patente aqui, já não é tão real e efetivo em algumas regiões, né? Outras ainda continuam. Se você demorar 2 ou 3 minutos a mais, a diferença de você perder um cliente ou ganhar um cliente está ali, né? Por isso que, de fato, ferramentas digitais, como aí nós não tratamos a Laís, mas tratamos a Gi, né? Já que estamos falando aqui de um dos patrocinadores, né? Dizer que é algo interessantíssimo às empresas, né? Não estou fazendo um merchan para o Zé Tomás, né? De bobeira, né? Né? Ele paga os royalties para cá, né? Mas na verdade é uma realidade. Você tem uma empresa 24/7, no nosso cenário, é extremamente importante, é extremamente necessário, né? Então, de novo a história, né? Não adianta também ser só tecnologia, né? Não adianta a IA te levar lá no céu e quando transferir
transbordar para o humano ser um paquiderme. Uma quebra de expectativa, até de experiência. Uma né? frustração, né? Exatamente. Né? Então, é estar atento a todos os detalhes. Né? E aí sim se conecta com aquilo que a gente falou. Né? Por que a gente está lá na festa do Divino de Palhoça? Né? Porque nós temos uma unidade lá. Né? E precisamos estar com a comunidade que é nossa cliente lá, não só por os nossos laços religiosos, né? Mas, obviamente, porque a gente percebe que o nosso cliente também está lá na festa. E a gente imagina que ele vai ficar feliz, de alguma forma, de ver a Ibagi ajudando de alguma forma naquela festa. Né? Perfeito. E, Manu, a gente falou um pouco sobre a nossa experiência em associação, né? No nosso caso, a gente participa da BMI, mas a gente sabe que vocês têm uma participação bastante ativa na HAL, né? Que é uma outra rede que a gente olha e vê empresas super, assim como a Ibagi, outras empresas super relevantes nos seus mercados, participando da HAL, e conversa um pouco pra gente o que vocês trocam de ideia, a gente fica curioso, a gente fica olhando de longe, como é que, não precisa falar os segredos, né? Mas como é que funciona, como é que é essa troca, o quanto da Ibagi tem dessas outras empresas que participam ou que já participaram da HAL, de troca de informações, boas práticas, enfim. Sim, a HAL, ela é uma rede, né, a rede avançada de locação. Hoje a gente é composta por 13 imobiliárias de 13 capitais do Brasil. São empresas consolidadas, empresas relevantes nos seus mercados, e é sempre uma oportunidade de a gente realmente compartilhar estratégias, compartilhar boas práticas que funcionaram na nossa cidade, na nossa imobiliária, na nossa região, e ao mesmo tempo ouvir, né, de outras imobiliárias o que eles estão fazendo de novo, de diferente. O mercado imobiliário, como um todo, ele se renova todos os dias, né? Então, assim, o pai falou que a gente não administra imóveis ontem como a gente administra hoje, é muito verdade. E as reuniões que a gente tem, as trocas com a HAL, elas vão muito além de um lado só profissional, né? A gente tem uma lealdade realmente muito forte entre os membros da HAL. A gente acaba se tornando amigos pessoais, né? A gente torce pelo sucesso daquelas imobiliárias. Tanto é verdade que uma das cláusulas pétreas da HAL é que não existe competição. Então, cada um é responsável por uma área de atuação. E se existe, porventura, poxa, a gente vai adentrar na sua região, então uma dessas empresas não tem mais como fazer parte, porque existe de fato uma confiança muito grande, né? É um grupo que inspira confiança. E, poxa, a gente vê lá pessoas no mercado imobiliário há 20, 30 anos, né? A HAL em si tem quantos anos já? 20... quase... Nós estamos há 25, em torno de 27, 28 Quase do início já da HAL. Então, assim, de fato, é um grupo que se criou e que, para mim, né, eu comecei a participar da HAL tem 7, 8 anos. Então, sempre foi uma fonte de aprendizado. A gente vai para as reuniões, a gente sempre tá lá anotando tudo e a gente volta. Tem coisas que a gente consegue colocar em prática na Ibagi, tem coisas que não, porque tem coisas que são muito regionais, né? Especificidades de cada região. Então, em geral, é mais ou menos isso. É uma troca muito rica, né? E também, todos eles são muito importantes para o cenário do mercado nacional como um todo, né? A presidente hoje, que é a Moira, continua na CBCSI, né? Também. Então, assim, ela é hoje uma voz muito forte no mercado imobiliário. Então, nossa sucessora lá. Por isso nós estamos relativamente tranquilos. Né? Aliás, muito tranquilos. Mas na prática é isso. A HAL e a BMI, elas na sua essência inaugural, têm muitas características próximas, né? De lealdade, de fraternidade, de amizade, né? De troca de experiências. Né? Mas são modelos um tanto quanto diferentes quando a gente vai enxergar o tamanho delas. Né? Quando se tem uma estrutura muito grande, o grau de abertura se torna menor. Né? Porque se você vai expor uma estratégia nova num ambiente de 80 empresas, sem saber
poxa, será que essa empresa amanhã depois vai competir aqui no meu cantinho, nas minhas Canoas, ou no meu aqui de São Leopoldo, né? Como é que funciona essa abertura, né? Por outro lado, quando você está num universo menor, você consegue aprofundar mais, você consegue cavar mais e um pouco mais a origem das coisas. Então, no fundo, é isso. Se trabalha sobre métodos, se trabalha sobre dados, se trabalha sobre filosofias de vantagens, né? Competitivas, né? Então, é um verdadeiro arsenal de boas práticas, né? Que, como a própria Manu falou, muitas delas são aplicáveis e outras nem tanto, né? Nós temos um Brasil tamanho de um continente, maior continente, né? Então, às vezes, existem situações até mesmo jurídicas que se tem determinadas interpretações no Estado que aqui é incompatível, né? Então, você tem que respeitar, né, esse cenário e entender aquilo que é aplicável dentro da tua estrutura ou aquilo que a gente pode exportar para outras estruturas, né, como uma melhoria das outras empresas, né, mas dentro de uma filosofia de respeito às características. E o filhote da HAL, né, podemos falar, é a Reloca, né, que é a nossa presença hoje em mais de 25 cidades, né, do nosso estado de Santa Catarina, envolvendo aqui as principais cidades do estado, né, e onde nós, há mais de 19 anos, criamos, né, a figura da Reloca, que é a rede de locação catarinense. Então, hoje nós atendemos clientes de Chapecó, de Criciúma, de Joinville, de Blumenau, de Timbó, de Indaial, de Tubarão, de Balneário Camboriú, de Itajaí, enfim, de Jaraguá, e alguns que eu vou lembrando, não vou lembrar, vou pedir desculpas, né? Concórdia, Caçador, né, e tal. Atendemos como se eles fossem clientes de lá, né? Vem lá o Vicente, olha, eu estou mandando o Gustavo, aí o cadastro está aprovado. Está aprovado o cadastro. Pô, onde é que você vai? Pega aqui e segue o baile. Mas lá, eu não seria fiador do Gustavo. É uma situação complicada. Mas é legal que vocês dizem falaram. Que hoje em dia a pessoa ser fiador já é o início de prodigalidade, né? Tem que começar a tomar cuidado. Exatamente. Realmente, né? E tu falou, né, Manu, só para compartilhar, a gente também começou, antes de fazer parte da BMI, eu e o Gustavo fazíamos parte do que a gente chamava de encontro de pares, que era um grupo, era totalmente informal. 6, 7 imobiliárias. 6, 7 imobiliárias, cooperações similares, mas era bem isso, era compartilhar dores, resolução de problema, abrir números, enfim. Então, essa prática, ela faz o nosso negócio evoluir, né? E você que é dono ou gestor de imobiliário, que não faz parte de uma rede, de um grupo, entre em contato com outra pessoa de outra cidade, de outro setor, vai discutir, vai visitar, vai trocar ideia, porque isso faz o nosso negócio crescer, trocar problemas. Tem uma parte inicial que é tipo assim, só de saber que tem outras pessoas que sentem as mesmas dores que eu, já dá uma tranquilizada. O problema não é só comigo, né? Mas depois a parte de discutir soluções, enfim, trocar números, indicadores, fazer bench, né? Fazer benchmark dentro da própria imobiliária. Poxa, a gente faz umas trocas bem legais, assim, então é bem bom. Esse que ele falou das dores, né? Esses dias eu estava comentando até numa reunião dos nossos comitês lá da empresa. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de participar de um congresso internacional de administradores de imóveis, foi no Rio de Janeiro. E lá pelas tantas segregaram 6 empresários do Brasil e 6 empresários do Japão, né? E botaram a gente numa mesa meio que ovalada lá, um tradutor na ponta, 2, e aí, conta as tuas agruras, né? Aquilo me tirou assim um peso fenomenal, sabe? Porque, rapaz, a água lá também cai de cima para baixo, a umidade do banheiro de cima Se cai até no de Japão baixo, tem né? esse problema, Cara, imagina. eles estão do outro lado do mundo e não é tudo igual. É o barulho da unidade de cima na de baixo, é o inquilino que não pagou o condomínio, que não pagou o aluguel. Enfim, é a necessidade de uma melhoria no imóvel, é uma manutenção por conta do proprietário, que o proprietário entende que não é dele e o inquilino entende, ou vice-versa, né? Até no Japão é assim. É a mesma coisa, né? Quando a gente foi lá para o outro lado, esse congresso internacional foi muito interessante, veio pessoas da América Latina, né, dos Estados Unidos, veio pessoas da Europa, e cada um falou um pouco do seu mercado, da sua lei, né, de locações, como é que tira o inquilino lá, como é que funciona, né, a retomada de um imóvel em caso de necessidade de uso do locador ou de uma inadimplência, né? Então foi muito interessante a gente perceber que a gente não estava lá na ponta, mas também não estávamos lá na traseira. Tínhamos coisas boas aí no meio, né? Mas quando se fala de dores, né? E essas dores aí acontecem em toda a relação locatícia, né? Elas são idênticas.
Não muda nada. É do ser humano. Só muda o endereço. Essa importância de conseguir participar de uma associação dessas, né? De durar 20, 30 anos. É pela capacidade de ter o compromisso, a fidelidade, poder trocar. Tu pega o telefone hoje, levanta, liga para alguém lá de outra capital, o pessoal liga para você, estou com uma dificuldade. Então, como o Vicente falou, né, quem ainda não participa, cria sua própria associação, procure pares que combinem contigo, porque realmente muda o jogo. A gente acaba sendo um pouquinho de cada empresa, a nossa empresa, né? Muda muito, e olha só que coisa bacana. Quantos clientes nossos da Ibagi, só meu filho vai fazer pós-graduação em São Paulo, vai fazer pós-graduação em Porto Alegre. Minha filha casou, vai morar em Curitiba. Né? Pô, a gente passava no telefone, ligar, Vicente, atende aqui o meu amigo, abre assim... Resolve aí para mim. Resolve, né? E dá um atendimento realmente de qualidade, né? Porque já vem com uma indicação, a pessoa já fica naquela expectativa, já sabe que não vai se frustrar, porque, poxa, já é uma indicação. Eu conheço o Leandro, ele me indicou. Então vai ser uma pessoa boa que vai me indicar, vai me atender lá na frente. E chegando ao fim do nosso bate-papo, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz. Normalmente as imobiliárias, as empresas em si, falam somente dos acertos, né? E a gente tem uma pergunta, assim, tenta descobrir algum erro que vocês cometeram na carreira, na própria imobiliária, que vocês jamais cometeriam de novo, né? Trazer, assim, a gente sabe que são vários, né? Que todo mundo erra. Mas tem algum que vocês lembram, assim, pô, esse eu não posso repetir? Olha, eu acho que se conecta com uma das manifestações que a gente fez ao longo aqui do nosso programa, né? Foi ter aberto o setor de vendas, né? Ou ter insistido pela segunda vez na reabertura do setor de vendas. Né? Diz que errar uma vez e erra a segunda, né? Mas então, não vai ter a terceira. Não, e aí quando vem cooptações, vamos? Não, isso aqui é com ele lá, com ele aqui, mas vamos para condomínio? Menos ainda. Não, menos ainda, né? Menos ainda. Ou seja, a gente também tem uma frase que a gente usa muito lá, né? A gente luta muito para aprender e fazer com que todo o nosso time, né, aprenda no amor. Mas, às vezes, faz necessário aprender na dor, né? Então, sempre é pior na dor, né? Sempre é pior na dor. Então, chegando ao fim, eu queria agradecer demais, Leandro e Manu, pela presença de vocês, a honra de poder sentar à frente aí com quem praticamente domina o mercado de Santa Catarina e é referência no Brasil. Obrigado mesmo, foi um aprendizado. Vocês estavam falando, eu já estava pensando, essa parte eu preciso mandar para minha equipe ouvir, essa eu preciso mandar. Então, assim, com certeza nós vamos ajudar o mercado imobiliário com esse bate-papo. Obrigado de coração. Obrigado mesmo. Queria agradecer, então, de novo, né, a oportunidade. Eu acho que foi bem bacana, bem enriquecedor. E agradecer por vocês trazerem eu, meu pai, né? Foi a primeira vez que a gente participa de algo assim juntos. Que legal. Normalmente vai ele, né, ou eu para representar a Ibagi. Eu acho que foi super legal. É mais uma oportunidade. Eu sempre falo que todos os dias eu aprendo um pouquinho com ele. Então, mais uma oportunidade de aprender aqui ao lado dele. Então, muito obrigada, gente. Bom, vou voltar com a relatora, né? Mas agradecer, sim, a oportunidade, né? Desejar muito sucesso, né, nessa nova empreitada de vocês. Ser entrevistado por alguém que vive as mesmas dores é muito interessante, né? Foi uma experiência muito importante para nós também. Eu e a Manu participamos, sim, de ambientes comuns, óbvio, né? Nas reuniões dos comitês e tudo, né? Mas verdadeiramente a nível de podcast foi a primeira experiência comum. Então, fica também essa gratidão por vocês terem juntado, né? Embora eu até tenha tentado fugir de última hora. Mas não tinha como fugir, não, mas né? eu tenho explicações aqui. Ontem eu não consegui ficar na empresa muito tempo. Hoje de manhã já entramos em reunião do comitê. Então, eu estava agoniado com uma série de dinâmicas, né? Aliás, mais uma vez, características da nossa atividade. Né? Isso. Não é fácil. Não é fácil lidar com tantas dificuldades, mas também a sair da operação, às vezes, fazer dar um passo fora também ajuda para a cabeça e também para conhecer outras pessoas. E é legal, né? Muito bacana, gente. Parabéns e sucesso na jornada. Maravilha. Eu queria fazer um agradecimento especial para finalizar aos nossos patrocinadores, a Loft, que é a nossa parceira. Siga lá o @loft_br. Também a Laís, que é a inteligência artificial do mercado imobiliário. A Curoli, que tem o KSI, né, que é o software de gestão imobiliária. E a nossa BMI, nossa apoiadora. E não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube. Inscrever no canal no YouTube, seguir no Instagram, @valorização imobiliária, acompanhar nossos episódios da temporada anterior.
muito bate-papo interessante. E assim como hoje a gente aprendeu aqui com vocês, brigadão mesmo, de coração. Obrigado, até mais. E se vier a Florianópolis, procurei Bagi, que é o melhor caminho. Valeu, brigadão. Valeu.